E aí, você sabe usar os verbos fall e fall down? Você sabe a diferença quando usar um, quando usar outro? E se for fall over, fall into, fall off, fall from? Pois é, existem várias combinações do verbo fall, que basicamente significa cair, mas tem várias formas de cair e nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como utilizar cada uma delas. Então, vamos lá? Let's get started! Ó, e se você está chegando agora aqui no canal, precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Se você ficou interessado e quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá e aguardar, que em breve a gente passa mais informações. Agora vamos falar dessa história do fall. Como que você fala cair, afinal de contas? Tem várias possibilidades conforme a situação. Primeira coisa que você precisa saber é que o verbo fall, no passado, a gente fala fell e no particípio a gente usa fallen. Então vai ser fall, fell, fallen. Vamos começar falando sobre o verbo fall quando é usado sozinho, sem nenhuma preposição junto. Nesse caso, é a forma mais geral de fall. Então, fall é quando você quer dizer cair de uma forma geral, sem ser muito específico. Você pode tanto usar para coisas físicas ou para coisas abstratas. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim: 4 trees fell because of the storm. 4 trees fell because of the storm. 4 árvores caíram por causa da tempestade. Oil prices have fallen recently. Oil prices have fallen recently. Os preços do petróleo têm caído recentemente. Então aqui eu estou falando de alguma coisa abstrata, do preço. You have to learn how to fall. You have to learn how to fall. Você tem que aprender a cair. The temperatures are expected to fall during the weekend. The temperatures are expected to fall during the weekend. As temperaturas devem cair durante o fim de semana. Tá, se fall é cair, para que eu tenho que falar fall down? Fall down é cair para baixo? Não faz muito sentido, né? Só que na verdade, fall down eles usam quando alguma coisa ou alguém cai no chão, principalmente de forma repentina, abrupta. Aquela situação que você está andando na rua e de repente tropeça e bam, desaba no meio da calçada. Então, fall down sempre dá essa ideia de cair no chão e de uma forma repentina. Então você poderia ouvir uma frase assim: That picture keeps falling down. That picture keeps falling down. Aquele quadro fica caindo. Então, por exemplo, o quadro está lá pendurado na parede e eu estou aqui conversando, de repente, bum, ele cai e despenca no chão. Então, fall down tem essa ênfase maior de que alguma coisa caiu de repente e foi para o chão, se estabacou no chão. He slipped and fell down. He slipped and fell down. Ele escorregou e caiu no chão. He fell down the stairs. He fell down the stairs. Ele caiu da escada. Então você imagina, o cara estava descendo a escada, de repente tropeça e blum, 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 sai rolando a escada abaixo. Então fall down dá essa ideia. As pessoas vão imaginar essa situação. He fell down on the ice. He fell down on the ice. Ele caiu no gelo. Então você já imagina aquela cena do cara tentando andar sobre o gelo, de repente vup, se estabaca lá no gelo. Então essa é a ideia que o fall down transmite. Many buildings fell down during the earthquake. Many buildings fell down during the earthquake. Muitos prédios caíram durante o terremoto. Então, quando a pessoa fala fall down, ela está querendo que você entenda que os prédios caíram, desabaram, foi tudo para o chão. Então, quando você ouvir fall down, você já imagina esse tipo de situação. Agora, existem outras combinações que você pode fazer com o verbo fall para expressar situações diferentes. Eu vou mostrar exemplos para você, assim você vai conseguir explicar exatamente o que aconteceu conforme a situação. Mas ó, já aproveita, deixa seu like aí pra gente, assim o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas que precisam aprender inglês. E assim eu vou saber também que você está gostando desse tipo de conteúdo, posso fazer outros conteúdos semelhantes. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí também, clica lá no sininho para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, que outras formas a gente poderia usar para falar cair? Eu vou usar uma garrafinha de água para descrever melhor esse tipo de situação. Então olha só. Então, por exemplo, vamos supor que essa garrafa faça esse movimento aqui, ó. Como que você falaria que a garrafa caiu? Em português a gente falaria também que a garrafa tombou. Em inglês você vai falar The bottle fell over. The bottle fell over.
Então, fall over é quando alguma coisa tomba, alguma coisa cai nesse sentido, né? Quando o objeto ou a pessoa está em pé e de repente cai de lado. Então, esse movimento é fall over. Pode ser também você cair sobre alguma coisa, né? Por exemplo, você está arrumando as coisas na sua casa, tal, de repente você cai em cima das caixas porque você tropeçou, não viu. Então aí eu falaria, por exemplo, I fell over the boxes. I fell over the boxes. Mas aí vai ter o objeto, o lugar que você caiu sobre. Se você caiu por cima de alguém, aí você pode falar I fell over my friend. Então, vocês estavam fazendo alguma atividade e um caiu por cima do outro. Então, fall over pode ser usado nesse sentido. Aí você vai ter sobre o que você caiu, sobre quem você caiu. Mas se for só fall over, as pessoas vão entender que aquele objeto tombou, caiu assim de lado. Agora olha só, a garrafa tombou aqui, aí ela rolou e caiu no chão. Então se eu quero falar que ela caiu no chão, eu posso falar the bottle fell down. A gente já tinha falado sobre o fall down. Mas também eu posso usar uma outra referência. Eu posso falar que a garrafa caiu da mesa. Nesse caso, eu tenho duas opções. Eu poderia falar the bottle fell from the table. The bottle fell from the table. Porque o from significa de onde alguma coisa veio. Então, veio da mesa a garrafa, né? Então, a garrafa caiu da mesa. Você poderia falar assim. É mais comum eles falarem the bottle fell off the table. The bottle fell off the table. E os alunos acabam confundindo muito quando tem esse off, porque a ideia do off é o contrário de on. A garrafa não estava aqui sobre a mesa? Então, the bottle was on the table. Aí, quando ela cai da mesa, ela não está mais on, ela está off, porque ela perdeu contato com a mesa. Então, por isso que eles usam fall off. Quando alguma coisa estava em cima de outra e cai dali. Então aí você fala fall off. Por exemplo, eu estou sentado aqui na cadeira, de repente eu vou pegar algum objeto e puff, caio da cadeira, né? Eu estava em cima dela e não estou mais. Eu poderia falar I fell off the chair. Então sempre que você está em cima de alguma coisa e cai dali, você vai usar então fall off. Agora eu tenho que pegar a garrafa para dar o outro exemplo. Agora vamos supor que a garrafa vai cair novamente, mas presta atenção num detalhe. Ela está rolando aqui, olha só. O barulho foi grande, né? Sabe por quê? Porque a garrafa caiu dentro da minha cesta de lixo. Aqui está a cesta de lixo e a minha garrafa, por acaso, caiu aqui dentro. Se eu quisesse dizer que a garrafa caiu dentro da cesta de lixo, aí eu poderia dizer the bottle fell into the wastebasket. The bottle fell into the wastebasket. Por que into nesse caso? Porque essa combinação into significa que alguma coisa vai para dentro. Então, ele expressa esse movimento de alguma coisa indo para dentro de outra. Então, quando eu quero falar que alguma coisa caiu dentro de outra, você vai falar fall into. Ele caiu num buraco. Ou seja, ele caiu dentro do buraco. Então, em inglês, você vai falar he fell into a hole. He fell into a hole. Agora, vamos supor que você vai abrir a sua geladeira para pegar a garrafinha de água e a garrafinha de água cai da geladeira. Ela estava dentro da geladeira, caiu para fora. Então, aí você vai falar the bottle fell out of the fridge. The bottle fell out of the fridge. Porque a garrafinha caiu para fora da geladeira. Então agora você já sabe cair de tudo quanto é jeito. Vamos fazer um teste para ver se você entendeu. Como você falaria? Eu caí da escada. Só que agora eu estou falando daquela escadinha que eu coloquei aqui para trocar uma lâmpada e eu caí dessa escada. Como que você falaria? Bom, primeiro que essa escada não é stairs. Essa escada que a gente leva para os lugares chama ladder. Então nesse caso eu falaria I fell off the ladder. Eu não estava on the ladder, eu não estava em cima da escada. Aí eu caí de lá, então I fell off the ladder. Poderia ser também I fell from the ladder, dá no mesmo. Ele caiu na água. E aí? Ele caiu na água. Vai ser he fell into the water. He fell into the water. Porque ele foi para dentro da água. Alguma coisa caiu daquela janela. Então, tinha alguma coisa ali na beirada da janela e ela caiu para fora. Então, você vai dizer something fell out of that window. Something fell out of that window. Então é isso. Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê na próxima. See you next time.